não consigo falar sem desenhar, tá? Então, a hora que eu tenho aqui, a hora que eu tenho os inteiros, né, os naturais, os racionais aqui, eu pego aquele quadrado de lado 1, assim, e eu consigo aqui a diagonal raiz de 2. E aí eu consigo raiz de 2. E aí, pela mesma construção, eu acho que eu pego aqui, agora eu olho aqui esse quadrado aqui, né, e um de lado 1, eu consigo desenhar outro quadrado e a diagonal aqui me dá um raiz de 3. E aí eu vou, não é assim? Não lembro agora direito como que eu construí. Mas aí a diagonal desse quadrado aqui me dá um raiz de 3 e eu vou construindo os racionais. Aí eu provo, faço a demonstração de que o raiz de 2 não é um número racional. Mas eu não digo o que é. Eu digo que ele não é racional. Aí, conforme a gente vai avançando na análise, a gente chega no axioma do Supremo. Lá no axioma do Supremo, eu faço todo o desenvolvimento do axioma do Supremo, porque uma consequência do axioma do Supremo é provar que aí sim eu provo que o raiz de 2 é irracional. E aí eu consigo construir, nesse primeiro capítulo de análise, meninos aí que vão fazer análise, primeiro parte da aula de desenvolver isso tudo. Tá? Eu acho que o que você está fazendo, então, ao invés de Fred, tem muito a ver com Pedro Jesus Caraça, o português que está aqui. Entendeu? Então, até ali é igualzinho o raiz de 3 que eu não estou lembrado aqui, mas que eu uso bastante. Ele tem os problemas de, às vezes, de notação, não tanto, mas mesmo aqui a gente está falando, às vezes, não de densidade, sobre os racionais, etc., falando que é denso. Mas, enfim, bom. É isso. Bom, Marcelo, essa é a grande pergunta que eu ainda não consegui responder. Mas eu tenho algumas ideias. Primeira coisa, quando o professor de matemática está tentando ensinar ao infinito, sabe, deve tentar sair do pensamento sobre finito. Esse é o grande problema. Tentar explicar a ideia do infinito desde as ideias que todos nós temos sobre aquilo que é finito. Essa é a primeira coisa. Distinguir entre esses dois níveis do pensamento. Segunda coisa, tentar explicar o infinito pela ideia de contar. Contar, por conta disso. Existe um grande problema entre densidade e continuidade. Ao infinito você se aproxima melhor pela ideia de continuidade, que é um problema sério dentro da matemática associada com a noção de infinito, que é pela densidade. Outra questão que às vezes professores fazemos é pensar em termos de grandezas. Mais grande, mais pequeno, etc. E as metáforas que são utilizadas. Ao infinito, você deve lembrar uma música popular latino-americana, que diz que o infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el verde del sol es que... E por aí vai. Você sabe, você dançou não me interessa. Então, veja bem, eu usei essa música para explicar, para introduzir a reflexão sobre o infinito. Então, veja bem, essas são metáforas que mesmo que fazem alusão a questões imensas, elas seguem sendo infinitas, mesmo que muito grande. Então, esse esclarecimento filosófico que está por trás da ideia de infinito é importante explicitar. E isso que eu estou tentando, espero chegar aí com a ajuda de Maria,
a fazer alguma proposta. No meu livro de análise, estamos tentando reescrever. Eu, quando escrevi esse livro, em 1900 e poucos, 1910 ele não quer falar. Não era assim. eu não tinha isso que eu penso agora. Então, esse livro vai ser reescrito, introduzindo essas novas ideias que nós estamos tentando compreender. Então, essa pergunta eu não tenho resposta ainda. Espero fazer uma proposta quando eu conclua esse livro antes, se possível. Olha, mas eu acho, eu tenho comigo, na minha compreensão, até onde eu vou, que por mais que se queira explicar, fica algo sem explicar. Sabe, é tão grande, é tão inusitado no nosso cotidiano, falar em infinito e pensar em algo infinito, que por mais que você encontre metáforas, você encontre modos de representar, você trate matematicamente. A minha briga inicial com ele, com o Fred, sempre foi, ele endeusava Cantor. Ele falava assim, Cantor aprisionou o infinito. Você uma larga de bobagem. Foi, já aprisionou o infinito. Você pode querer tratar o infinito numa dimensão matemática e dar conta dessa dimensão até que vai surgir um paradoxo, vai acontecer alguma coisa e não vai dar conta. Então, você sabe que na computação já está uma tensão aí, né? Em questão de até onde. Mostra mais do que... O nosso raciocínio vai rápido. E aí você vai passo a passo. Então, para mim, nós não vamos nunca, viu, Fred? Por mais que queiramos explicar, darmos conta de explicar. A gente vai poder cada vez falar mais sobre isso, cada vez trazer as experiências das pessoas para pensarem nas suas experiências, no que acham, têm pensado sobre infinito, etc. E trazer em dimensões ou da religião, como é que é tratado, ou da arte, ou da matemática, ou de outra ciência. É o mundo em que nós vivemos. Eu penso por aí, sabe, Marcelo? Eu não consigo ver além disso. Depois eu vou mandar para vocês um vídeo que os alunos do segundo ano fizeram aqui na tua turma, todos fizeram aquele vídeo dos hotéis, do problema dos hotéis. Foi você não, né? Não. Né? Então, eu acho que é muito. E eu tenho utilizado, quando me perguntam, eu falo, vamos falar no próximo, fazer uma coisa melhor, deixa eu mostrar esse vídeo que os alunos fizeram. É muito bom para eu gostar de infinito e falar, meu Deus, existem esses troços esquisitos. Não, por mais que ele possa ter trazido, imagino que deve ser muito bom, deve ser interessante, a gente gosta. Você quando olha mesmo toda a obra do West, a gente fica encantado. Né? Mas Não, mas eu estou contigo, tudo que é importante não se define. Falta, né? Falta porque acho que é a pedra angular da nossa vida, entendeu? Da nossa dimensão humana, sei lá. Mas eu entendo também como se trata na matemática. E entendo quando ele falava que ele aprisionou numa perspectiva. Uma coisa que esqueci de falar é que uma compreensão, um avanço, a compreensão do infinito implica um salto qualitativo do concreto para a abstrato. Porque essa compreensão do infinito que não tem fim, mas é atual. É um salto qualitativo de pensamento. De sair de uma dimensão concreta para uma dimensão outra, chamada abstrata, é uma ideia. Foi isso. Muito obrigado, parabéns aos nós pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Eu gostaria de começar com a deixa da professora Vitória. Por mais que a gente tenha a necessidade de explicar, há sempre algo que fica sem explicar. E com isso eu gostaria de fazer uma provocação ao Cantor, okay? Por causa da ideia que ele pega do A,
essa ideia do apelo foi bastante explorada pelos estudiosos da escola de Mileto. Né? Inclusive, eles explicavam isso quando tentavam buscar o arqué do universo. Onde é que está a origem do universo? E Anaximandro explorou bastante essa ideia do apelo. E eu penso que é nessa lógica que o Cantor pegou para fazer esse deslocamento para o campo da matemática. Mas eu penso que quando a Anaximandro vai fazer essa discussão e considerar o infinito como o arqué do universo, ele pega a ideia do infinito ser imensurável, pega a ideia do infinito ser não preso ao tempo, pega a ideia do infinito ser, vai lá, algo sem fim. Então, quando o Cantor faz esse deslocamento e ele vai olhar para a reta real, então daí traz a ideia, já temos aqui a reta real, traz a ideia de que no intervalo entre dois números inteiros há infinitos números racionais. Ok, pegando essa ideia de Cantor, em que no intervalo de dois números inteiros há infinitos números racionais, se nós compararmos intervalos maiores, nós vamos encontrar que a ideia de infinito vai cair numa ideia mensurável. E eu penso que aqui caímos numa redução do absurdo. Vamos comparar infinitos. Vamos encontrar infinitos menores e infinitos maiores. Portanto, distorce um pouquinho a ideia que Anaximandro quer transmitir relativamente à origem do universo e que vai se esbarrar na filosofia escolástica que compara com o infinito de Deus. Portanto, isso é uma questão que eu vejo que não foi explicada na ideia da professora Bicudo. Por mais que se trouxe toda a teorização, mas algo não foi explicado. Essa é a minha ideia. Oi, Zequiel, você colocou o dedo num buraco sangrante. Mas é o seguinte, essa discussão sobre o infinito, como você falou, é antiga. No pensamento, você colocou a discussão sobre o infinito na Grécia. Mas não foram os gregos os únicos que pensaram sobre a imensidade. Outras culturas orientais também pensaram no infinito, não necessariamente da mesma forma que os gregos. Mas, como uma atmosfera dessa discussão sobre o infinito, estava também, vamos colocar entre aspas, uma cultura, um pensamento religioso, inclusive mitológico, que não concebia a nada. Por isso, o céu não apareceu por lá por Grécia, o céu apareceu por outros locais que concebiam a nada. Por quê? Você não pode, aprisionar o infinito, porque se você conseguir aprisionar, depois dele não existiria nada. Portanto, esse infinito sempre seria um potencial, sempre a mais, sempre a mais, sempre a mais. Por isso é imensurável, por isso é inabarcável, etc. Porque nessa forma de pensar, dessa época, não tinha entrado a nada. E se você conseguir parar o infinito aqui, atualizar, depois dele ficaria nada. Não é possível, porque aconteceria uma contradição com esse pensamento mágico religioso predominante na época. Por isso, muitas pessoas, muitos pensadores, não conseguiram avançar. Galileu foi. Ele encontrou, a definição atual, dada por Bolzano, do infinito, que é todo conjunto que seja equiparável a uma parte própria dele, a Galileu encontrou. Quando ele viu com os pares e os inteiros todos, era a mesma coisa, que a binariedade. Mas por quê? Porque ele acreditava na ideia que era de ser excluído. Então, não podemos. Não é que não podemos. Não seria apropriado
pensar do infinito dessa forma, entendeu? Ou seja, pensar o infinito isolado, ou essa ideia do infinito isolado desse conjunto de ideias predominantes na época. Por isso é que o trabalho de Kant conseguiu resolver isso. Esse infinito é possível atualizar. Ele criou ser uma teoria do transfinito, etc. Ainda não está resolvido se entre o menor infinito e o seguinte, existe algum que não importa se é do contínuo, enfim. Isso ainda é um problema aberto. E quizá por isso que você falava, não vamos conseguir responder ou explicar de uma forma terminante essa discussão. E por isso que é bom seguir pensando, pesquisando, refletindo e avançando. É isso. Nossa. É fácil? Por favor, fácil. Vai firme. Cumprimentar vocês e dizer que hoje me fez muita vontade de vocês publicarem isso o mais rápido possível para poder comentar. Na verdade, a gente estava comentando aqui, não é uma conversa paralela, mas é um segmento do que vocês estavam falando. Então, mas me ficou só duas coisas. Uma delas que me deixou curioso é o seguinte: eu estou tomando por certo que a pesquisa de vocês não é disjunta da prática na sala de aula de vocês. Quer dizer, tem um trânsito de ideias aí. E aí, quando a gente fala de teoria dos conjuntos, Kant criou a teoria dos conjuntos, mas com, vamos dizer, no espírito da época. Quer dizer, a partir do século XX, isso teve que ser refinado. E aí eu acho que pior ainda do que a dificuldade de se falar da hierarquia de infinitos e coisas assim, é o problema de que, por exemplo, se a gente tem coisas que não são conjuntos. Basicamente, tem a teoria Zermelo Franco, que é a que a gente adota em aula. Lembra um pouco, acho que o pessoal mais novo nunca assistiu aquele filme A Vila. Quem é um pouco mais velho que assistiu A Vila sabe que a teoria de Zermelo Franco funciona do mesmo jeito. Quando a gente fala a classe de todos os conjuntos ou de todas as funções, esses são aqueles de quem não falamos. Então, mas de qualquer modo, essa é uma questão até pela experiência didática que eu tenho, que eventualmente aparece. E que complica muito mais ainda essa questão. Porque aí a gente não está falando de um conjunto ser mais infinito que o outro, não, mas uma coleção não ser conjunto. E, num certo sentido, aí eu estou falando de uma opinião pessoal. Quando eu digo que essa coleção existe, eu estou falando que a gente pode dar nome a isso. Eu não vejo, talvez diferenciando um pouco da ideia da Maria, eu acho que o infinito é mais uma questão de discurso. Quer dizer, a gente está falando dele que permite organizar as ideias. A minha curiosidade é o seguinte: se esse tipo de problema já apareceu para vocês, quer dizer, esse tipo de dúvida com relação a isso. E só para não me estender demais, eu vou empurrar mais uma pergunta. Numa época, e vamos dizer, num lugar diferente, eu comecei a olhar, o professor de matemática faz isso. Eu comecei a olhar, estava na estrada, aí tal lugar, 3 quartos de milha. Aí depois estava com a minha filha no supermercado, meia libra de não sei o quê. Que a gente aqui falaria 200 ou 300 gramas, ou lá falaria 1 quilômetro, coisa assim. Então, em alguns lugares, tem gente que pensa racionalmente no sentido dos racionais, com frações. Eu tendo a pensar que a gente aqui, quer dizer, na
nossa cultura, a gente pensa realmente com números reais, quer dizer, a gente pensa com decimais. Então, aí me fica essa pergunta da experiência de vocês, se isso, num certo sentido, não facilita o que eu acredito que seja o mais difícil de se introduzir no curso de análise, que é justamente essa ideia da continuidade. Quer dizer, a gente, ou pelo menos eu acredito nisso, nunca formalizei isso, mas eu acho que a gente cresce pensando em número real. Em outros lugares, a pessoa cresce pensando em número racional. Então, não sei se da experiência de vocês, essa é a minha curiosidade. Mas tem um trabalho que é o seguinte, a coexistência de dois sistemas de energias, sistema métrico decimal, que é uma convenção quase universalmente aceita, todos os países têm isso, Estados Unidos, por exemplo, e a coexistência. Eu fiz uma pesquisa no país do Caribe, a coexistência de chamadas medidas populares. Né? Medidas populares. Frasco, etc. E a gente consegue conviver com esses dois sistemas. Usa para algumas coisas, sobretudo para documentos oficiais. Mas no cotidiano usa outros sistemas, digamos, culturalmente situados e historicamente desenvolvidos nessa questão. Na verdade, minha experiência me diz que a gente no cotidiano trabalha pelas aproximações. Não trabalha com reais, porque, dada a continuidade dos números reais, seria exato. Tem que ser uma exatidão, porque o real é isso, é exato. Mas no cotidiano a gente trabalha com aproximações. Mesmo que esses aparelhos tecnológicos, calculadoras, etc., sejam muito potentes, eles trabalham com aproximações racionais dos números reais. Entendeu? Porque mesmo que seja muito grande o número de caixas possível de ser observado na tela do calculador, sempre será, no máximo, um decimal. No máximo possível, um decimal, um racional. O que me ocorreu foi o seguinte: eu vi 10 anos de idade, que a mãe manda na padaria e fala: me traz 300 gramas de mortadela e não um terço de quilo. Quando ele tiver com 20 anos fazendo análise, isso vai estar entranhado na cultura dele. Mas a gente não fala meio quilo também, No meio, em geral. Mas você não vai na estrada, você não tem lá 3/4 de quilômetro. Não. Isso usa bastante. Eu sei disso, não, estou dizendo que A hora. eu só não concordo que a gente não tenha isso, mas lá tem aquele negócio de 2/3, 3/8 de polegada. Isso lá é 3/4 de média, você tem que parar para pensar que distância é essa. Mas o que acontece? Para essas questões, você não precisa a exatidão da matemática. Por isso a gente trabalha com aproximações. Mas a gente tem uma percepção. Por exemplo, quando você paga com uma nota e você tem que receber um troco, e esse troco é menor do que aquilo que você deve receber, você imediatamente percebe que existe uma diferença na sua conta e você liga aí com aquele vendedor, etc. Mas no cotidiano, você só precisa aproximações racionais
a quantidade que você precisa medir, a menos que você esteja em um assunto muito específico, muito concreto. Por exemplo, a compra de um terreno. Opa, 1 metro de diferença, 5 centímetros de diferença, é muita coisa. Então aí vale essa precisão, essa proximidade o máximo possível. Mas no cotidiano geral, a gente não. A minha pergunta, resumidamente, seria o seguinte: se essa bagagem cultural tem alguma influência quando esse aluno chega no curso de análise? Tem. É isso que eu. Mas para falar a verdade, eu não sei se a bagagem cultural tem essa influência, porque acho que eu nunca parei para pensar nessas diferenças. Eu não sei como o aluno lá chega num curso de análise e se ele encontra algum tipo de dificuldade de enxergar isso, Aqui, né? Porque aqui, mas eu Certamente, Henrique, agora eu vou falar de um ponto de vista filosófico e pegando um pouco de compreensões indo pela psicologia, etc. Certamente, a nossa experiência sociocultural está presente e ela nos molda, tá? Só que por mais que ela nos molde, como nós somos seres vivos, e enquanto vivos, as coisas estão acontecendo conosco, à nossa volta e aqui dentro, tá? A gente vai se perguntando, de algum modo se pergunta a respeito daquilo. E quando eu falo assim, se pergunta, eu não quero só falar em pergunta mesmo, mas as ações que são solicitadas no cotidiano, na vida, qualquer tipo de ação, ela nos leva a ir à frente. O que é isso, ir à frente? Fazer um pouco diferente daquilo que nós fomos até então moldados a fazer. Em algum momento você tem que fazer coisa diferente. Eu posso ter um puxa-medo de barata. Se eu estiver sozinha, a barata vier por cima de mim, eu vou tentar resolver o problema, certo? Se eu estiver com gente aqui, eu saio correndo e eles que vão me matar a barata. Mais ou menos isso. Então é uma ação, quando eu falo assim, é uma pergunta, é uma ação que está solicitando. E o que essa ação solicita? Ela te desestrutura. Né? Desestrutura naquilo que você veio pensando sempre. Agora, o que a gente veio pensando sempre, e se para nós, na nossa cultura, sempre a gente foi acostumado a trabalhar com ideias mais concretas, mais exatas, é difícil sair da exatidão, da concretude das ideias. Entendeu? Por isso que, muitas vezes, é muito difícil para o aluno que está aqui trabalhar com ideias super abstratas. Por exemplo, trabalhar com álgebra. Tá? Você pode até, aquela história, você tem 1 mais 1 igual não sei o que lá, você vai. Agora você põe A mais B igual a C, já mudou. Certo? É uma abstração. Então, alguns dão esse salto muito bem dado. Outros têm uma dificuldade terrível. Quer dizer, tem uma influência sociocultural aí? Tem. E além da influência sociocultural, também um modo de ser, de pessoas enfrentarem o seu cotidiano, de ir além das regras, de ir além de... Quando eu falei além das regras, não é ser espírito do contra, mas é tentar resolver de outros modos quando daquele modo não está dando certo. Certo? Então, que nós todos somos influenciados, mais do que influenciados, às vezes muito moldados pelo que está à nossa volta, pelo que nos ensina, pelas ações que são sempre... Aí vem toda a questão do hábito, tá certo? Os hábitos estão presentes, né? Porque vão organizando o tempo e o espaço onde nós estamos. O ponto é como trabalhar de modo diferente, não porque você queira, você é bonitinho, né? Mas porque aquilo te solicita, num momento você é solicitado a fazer algo diferente, você vai. Ou alguns são artistas e já imaginam, já expressam de modo diferente, aí você vê com as diferenças de cada um e dos grupos por onde eles transitam, tá certo? Então, certamente, embora você não tenha se colocado essa questão,
Mas também quando um aluno chega na graduação, ele já chega com uma escolarização prévia muito longínqua, tá certo? Ele vem aí com quantos anos? No mínimo 11 anos de escola. Então ele já tem... Não, é claro, ele chega conhecendo, mas eu acho que Não, é uma também já diferença. vem, não São só conhecimento conhecendo, mas já livre. vem com uma disciplina, tá certo? Ou uma disciplina que o leva para ir para frente já naquele ritmo, ou uma disciplina que já fala para ele, eu não dou conta. Então é um grande obstáculo para ele superar. E outras coisas. Mas e eu acho que aí que está um desafio, não só do professor, mas do cotidiano de cada um. Sabe? Porque a gente tem que viver com todo. Como é que eu penso? A gente tem sim que viver e conviver com todas as regras, todas as disciplinas e hábitos e ir além deles e não só aceitá-los, tá certo? Saber quando você pode, o que você vai fazer, e às vezes o inusitado te aparece, você faz. Quem está dirigindo sabe quantas vezes a gente faz coisa que nem imaginava que podia fazer, tá? Por quê? Porque a ação se solicitou, você não vai embaixo do caminhão, ponto. Você vai tentar fazer outra coisa. Às vezes está errado, né? Só para não me alongar, A gente vai embaixo de outra coisa, mas tudo para o Kant, para provar que existem números irracionais, ele pegou uma expressão decimal. Ele usou uma expressão decimal. o conhecido. O Kant, Ele pegou o conhecido. Então, mas ali ele mostrou que podia escrever um número decimal que não estava lá naqueles racionais que ele colocou. Foi nesse sentido que eu comentei. Quer dizer, é claro que quando alguém chega na universidade, chega conhecendo todas essas coisas. Mas, eu não sei, talvez seja ingênuo esse meu ponto de vista de que um desses dois conhecimentos vamos dizer, entre aspas, natural, e o outro é escolar. É isso que eu penso. É uma coisa que você aprendeu na escola, uma coisa que está na própria cultura. Nesse sentido, eu fico imaginando que ensinar número real, dizer o que é número real, talvez para alguém que tem uma cultura como a nossa, seja um pouco menos complicado do que para alguém que tem uma cultura que naturaliza o número racional. Que diz, bom, isso aqui resolve tudo. É nesse sentido. Mas sabe, é muito interessante, porque eu me lembro muito do von Zuben, no Achilles von Zuben, que ele se doutorou em filosofia em Louvain. E ele tinha colega que era, não sei se da China ou do Japão. E esses colegas, nas aulas de filosofia, você fala sobre o ser. Para nós ocidentais, falar sobre o ser, a gente tem ideia. Para eles, ele não tinha ideia. O cara ia andando com ele para o café, fala assim, eu não entendo, eu não consigo entender a ideia de ser, eu não conseguia. Ele fazia filosofia, estava se doutorando. Não conseguia entender. Ele vai por aí, percebe? Agora, o que seria para ele, naquela cultura, a ideia de ser? Ele teria alguma forma? Sei, né? Isso é difícil. Né? Mas sei lá, tem coisas que eu não sei como eu faria em compreender ser. Né? Você está numa outra cultura, precisava entrar lá e entender como que eles entendiam. Né? Algo que desse, né, uma articulação, que fizesse a gente pensar, não sei, mas eu lembro do Aquiles me falando isso. Ele não entendia, ele estava desesperado, porque ele fazia doutorado em filosofia, em Louvain, tinha que estudar e não entendia a noção de ser. Ponto. Eu falo mais que vocês. Um autor que esses professores que lá de análise, que eu acho que é fundamental nisso, que no ponto de vista dele é o ponto de transição, porque ele organiza o curso de análise, que basicamente é a mesma organização de sequência que se aparece nos livros todos. Qual é o autor? Mas o tratamento dele é por item de tese. Quer dizer, o tratamento é o do Leibniz. Cauchy. Cauchy. Então,
hoje, usando análise não standard, que é algo recente, certo, né? De um século atrás, menos, né? Menos de um século atrás, em terceira é preciso mostrar que ele estava correto no teorema dele. Para caso, para esses casos. Estaria, implicaria convergência, né? Mais forte convergência uniforme. Isso cria um problema do lado filosófico que diz o seguinte: o que eu te falava? Tá certo? Se ele falava dos critérios, dá para mostrar, só que não existia uma análise, não estava fundamentado. O que fundamentou a análise depois, ele começa com Weissman, e os autores depois, certo? Então, essa análise que nós falamos hoje, que não é análise do Leibniz, se nós olharmos sobre isso, né? E esse talvez fosse interessante vocês olharem com o Steve e a polêmica que vem sobre o curso de cálculo. Agora, a minha pergunta é o seguinte: eu sempre faço, sempre penso, por que a análise na licenciatura? O que você falou, eu não ouvi. Por que curso de análise na licenciatura? O papel tem isso na formação do licenciado e no que isso é importante para ele no exercício da sua carreira. Acho que se ele não entender nada da disciplina, para nada. Não compreender. Eu acho que você sentar com um aluno no curso de análise, que nem a gente tem lá por 6 meses, e decorar a demonstração de uma porção de teorema, de uma porção de... não vai discutir, não vai servir. Mas eu acho que saem ali quando você começa a ir para o lado da compreensão, para os meninos da licenciatura. Eu falo da licenciatura porque é os meninos que eu trabalho agora, né? A hora que você começa a discutir, por exemplo, aqueles gráficos do natural inteiro, né, que aparecem nos livros didáticos, a hora que você começa a discutir com eles a estrutura dos números reais, a hora que você começa a ver o caminho que está sendo percorrido na análise, eu tenho essa preocupação quando está terminando o capítulo. Olha, por que a gente fez esse capítulo? A gente começou aqui, estudou tal coisa, viu isso, demonstrou isso para chegar aqui e para mostrar lá no final da primeira parte, né, do curso, por exemplo, que o raiz de 2 é um número, aí sim é um número irracional, por exemplo. Então parece que eles começam a compreender o sentido daquelas demonstrações todas, o sentido daquelas ideias todas, porque você discutir com um aluno do ensino fundamental, né, do ensino básico, o que é o infinito, ou o que é um conjunto numérico, o que é os racionais, se você só discutiu o que tem lá no livro didático ou nunca pensou além do que tem ali, ou então assim, só, por exemplo, trabalhou qual é a diferença do cálculo, então, e da análise, né? Porque senão bastaria cálculo diferencial integral. Mas eu acho que a análise está um pouco além, né? A gente discute limite, a gente discute continuidade no cálculo, mas é uma discussão com outro objetivo, assim, de você calcular a derivada, de você calcular a integral. E ali na análise eu acho que é uma discussão um pouco mais do porquê que a continuidade é assim, do porquê que a convergência é assim. Aí você vai trabalhar com as ideias de sequência. Então acho que é um outro ponto de vista do mesmo conteúdo que você está fazendo. Eu acho que é uma discussão necessária para os alunos da licenciatura. Porque quando você vai ensinar um menino, mas isso tem que servir para você não dar uma resposta, dar uma resposta um pouco mais, não sei a palavra, não é elaborada, né? Formal. Não sei nem se é formal, mas é um pouco mais significativa do que você não responder assim, ao ano que vem que você vai ver tal coisa, você vai ver para que isso serve. Sabe? Então eu acho que essas disciplinas têm esse papel. Pelo menos é assim que eu vou para a aula de análise.
Porque para você colocar lá um monte de teorema, demonstrar e vamos embora para frente, que agora é o próximo passo e tal, então acho que esse aí fica um pouco sem sentido, mas eu acho que a hora que você vai para o significado, do que o aluno está vendo do porquê que você está fazendo aquela construção toda, né? Por que você está discutindo aquilo. Eu acho que tem uma razão de ser nesse significado, né? E em como você vai discutir isso com os alunos lá do ensino básico. Você pegar um material, você ter ali uma opinião matemática sobre aquilo que você está lendo, né? Porque senão você pega coisa em livro que não faz sentido, mas está ali, né? Nem eu falo para os alunos, às vezes, ver a matemática, compreender a matemática pelo que ela é. Porque ninguém calcula o ângulo da parede de uma escada para ver se a escada não vai cair, escorregar da parede. Você percebe essas aplicações assim? Por que você faz isso, né, no livro didático? Então, assim, são alguns questionamentos que você tem, e eu brinco com os alunos, contextualizar a matemática. Contextualizar para quem? Né? Em que contexto? Porque você pode trazer uma matemática interessante, uma matemática envolvente pela matemática. Assim, tá bom, as aplicações são válidas, não sou contra contextualizar, mas eu gosto da matemática pela matemática. Eu acho que você compreende a demonstração de um teorema, você compreende a ideia que a pessoa usou, sabe, para fazer aquilo. Eu acho esse movimento importante, sabe, que o menino da licenciatura tem que ter, né? Eu acho isso. Você não acha que na medida que você precisa não estudar explicar o que é mundo real, quanto é impressionante isso do cálculo? Porque lá no cálculo acaba sendo mais fundamental para a gente entender isso, certo? É onde ele faz conta. Ele demonstra, na verdade, uma falha da maneira que fica organizado. Não teria essa discussão no início do curso? Não sei se no início do curso. Não sei. Não sei. Sobre os números racionais. Tá. Eu vou dar minha resposta. Me ajuda, Pedro, pelo amor de Deus. Vou dar. Primeiro, eu preciso que exista curso de análise para eu ter emprego. Professor de análise, eu ter alguma coisa para ensinar. Mas essa parte menor do assunto. Eu sou professor de análise e quando eu decidi escrever, organizar minhas notas no livro, eu pensei, para que será esse livro? E minha ideia é que esse livro seria Futuro Professor de Matemática. Porque é o que... Como deveria ele estar organizado para que seja útil para professores que não ensinam matemática. Aí esse livro está organizado em várias questões. Primeiro, são duas questões-chave na matemática: geometria e álgebra. Medir e contar. Então, essas são questões naturais, mas eles têm mais expressão matemática importante. Onde os espaços métricos, quando você define uma métrica, você faz uma generalização do que é medido, além do concreto. Aí você passa a um nível superior. Pensar a medição de uma forma analítica que vai além disso. Por exemplo, como expressar matematicamente que a distância menor entre dois pontos é a linha reta. Aí você define algumas propriedades da métrica, que sempre tem que ser positiva, etc. Isso é uma coisa. A questão de contar. Como contar?
aparecem os conjuntos enumeráveis, não enumeráveis, etc. São saltos qualitativos no pensar matemática. Então, qual é a minha percepção? Que o ensino de matemática, essa disciplina, muitas outras, vai pelo operacional. Pelo operacional. E não vai pelo pensar matemática. Essas disciplinas deveriam estar orientadas, baseadas esse conhecimento que nós estamos procurando aqui, deveriam estar orientadas para formar futuros professores que vão ensinar matemática nas dimensões essenciais do pensar matemático e não do operacional matemático, que também é necessário. E falar isso são os cursos de cálculo. Pero um curso de cálculo não deve ser, melhor, um curso de análise não é um curso de cálculo. O curso de análise é outra coisa, porque tem outra intencionalidade. Por exemplo, as invariantes que são preservadas pela continuidade da função. Esse é um assunto essencial. A comparação, como falou agora, de que entre 1 e 2 existe a mesma quantidade de números, aliás, que entre 1 e 1000. Opa, como que isso? Esse é um assunto chave do pensamento matemático, para compreender isso. Você poderia demonstrar muito facilmente, se você faz aquele desenho no ponto exterior e colocar um segmentinho aí e passa o raio movível, aí você vê que esse raio cobre todo esse segmento. E aí são equivalentes. Mas não é isso. A parte operacional é muito compreensível. O assunto é o que ideia é matemática. Ou melhor, o que a dimensão do pensar matemático está exposto aí. Essa demonstração da não possibilidade da numerabilidade dos irracionais que desenhou Kant, que é de uma simplicidade fantástica. Opa, peguei um aqui, esse que está aqui, você não coloca, coloca outro e você vai ter um diagonal, que não é nenhum, é aquele, porque essa diferença de cada um tem esse. Imagina a criatividade enorme para construir uma demonstração tão simples como essa. Então, essas coisas que são próprias do pensar matemático são importantes. Meu livro eu incluo uma unidade sobre topologia dos espaços métricos, que é um caso particular. Topologia dos espaços métricos. Por quê? Porque nessa unidade de topologia, eu não faço cálculo. Não se faz cálculo. São todos racionamentos, conexão de ideias para chegar a uma conclusão. Esse movimento, esse movimento do pensamento matemático, ou melhor, esse movimento do pensar matemático, que deve ser passado não a parte operacional, porque relativamente, não digo que seja fácil, mas é possível de passar a parte operacional das coisas de cálculo, de análise, etc. Mas o que significa chegar, por exemplo, quando um teorema tem um nome. Por exemplo, o teorema de Gonzalo Bayes. Por que esse teorema
é de todos nós ter esse nome. Porque a ideia que eles colocaram na demonstração é uma ideia única, original, fantástica. Essa forma de agir, de produzir, de criar conhecimento, de humanizar o desenvolvimento das ideias matemáticas, é que é importante passar nesses cursos. Por que ensinar o curso de matemática para professores? Por isso, ensinar um curso para professores com esse olhar, não com um olhar somente operacional. É minha pensamento agora. Seguramente muito mais. Eu acredito que deve existir esse tipo de curso, inclusive o curso de topologia. Deveria ser um curso que todo professor de matemática deveria fazer. Todo professor deveria fazer um curso de topologia. Pelo menos nos espaços métricos. Porque é a generalização do medida. Passado da concreção espacial da geometria euclídea para uma concepção analítica do medir em um nível de abstração muito maior. Essa é a minha ponto de vista. Olha, acho que está ótimo, são 4h30. Já? Já, 4h25. É o seguinte, eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta, mas eu vou dar um fechamento, gostei muito aqui do que foi dito por eles. E aí, falando com aqui, a questão é essa, você pode ir simplificando. Quando eu tinha latim no ginásio, tiraram o latim, que era difícil para o aluno aprender, entendeu? Latim. Isso eu fiz latim. Aí, matemática, não tinha matemática. A minha pergunta Não é que eu sou contra, né? É justamente para a por quê? gente poder pensar Então, quatro áreas de currículo que nós temos, e quando chega lá, se o cara se fazer. então, mas aí o que ele respondeu, eu acho fantástico, porque é uma questão de pensar. Eu não conheço análise, não conheço cálculo, não sei, tá? Entendo as ideias que vocês me falam. Mas aí é uma questão de vocês fazerem matemática, saber a diferença. Por que análise? Eu explico por quê. Isso aí eu fico. E a questão de você colocar o pensar matemático quando você está trabalhando com matemática em qualquer nível, é isso que é importante. Esse pensar. Eu posso fazer isso em curso de filosofia, pensar filosoficamente ou ensinar só filosofia. E vocês podem só ensinar matemática ou trabalhar isso que vocês estão ensinando pensando junto matematicamente. O que é esse pensar matemático? Né? Pelo que eu tenho compreendido, é esse onde você está colocando a fantasia, você está colocando a imaginação, você está colocando algo mais, mas não de uma forma artística. Você está colocando numa outra dimensão. Que dimensão é essa? E por que essa dimensão é importante? É isso que tem que ser trazido, que tem que ser trabalhado. E se você conseguir fazer tudo isso num curso só de cálculo, então não precisa de análise. Agora, se a análise é algo mais, se for mais abstrata, se for mais universalizante, então pensar está trabalhando com essa linha. Então é isso que tem que ser trazido no curso de análise que são dados. Eu, particularmente, penso que um professor tem que ser muito bem formado, muito além em termos das ideias do que ele ensina, para poder, inclusive, entender perguntas que chegam colocadas de qualquer outro tipo, inclusive para isso. Mas ele tem que ter a ideia do porquê ele está trabalhando. Né? E daí, para mim, se justificaria ser justificado